E aí eu fui me dando conta, né, que o livro do Murakami, esse livro, ele fala justamente de uma travessia de um personagem após uma situação de perda e de luto. Então, como se encaixava com o tema de trabalho do grupo, né, do projeto da Casa Frida, né? E, na verdade, se o Clube diz que é uma paixão antiga, o Murakami é uma paixão já não tão antiga, mas bem mais recente, né? Que eu venho muito envolvido com a literatura do Murakami, lendo muitas coisas dele há muito tempo, e foi uma oportunidade, então, de pensar através da psicanálise e esse encontro entre arte e psicanálise pela via dessa história, né? E aí foram se fazendo algumas conexões para mim, uma delas é com esse livro que a Carla mencionou, porque eu trabalho muito a questão do sonhar, dormir, e acho que isso tem muito a ver com o que aparece no livro, né, que conforme eu vou falar, e mais especificamente porque aparece a personagem Alice no País das Maravilhas, que eu trabalho no meu capítulo sobre o cair no sono, dormir, e que aparece também no romance do Murakami, né? Então teve esse link, essa ligação. Então, a partir dessas conexões foi que, movido um pouco pela paixão, pelo estímulo, né? A gente sempre é movido, quando é movido pela paixão, a gente se motiva mais, mas também se arrisca um pouco mais, né? E aí, como diz um dos personagens do livro bastante, uma frase que ele repete bastante, a gente é tomado um pouco de uma determinação otimista e vai em frente. Então, fui em frente com essa ideia de conversar com vocês sobre esse livro, né? Então, o que eu vou fazer exatamente como a Carla disse, eu vou contar a história do livro, vou pedir perdão a vocês pelos spoilers, não tem como fugir disso, né? Talvez seja um dos sacrifícios, que é mais um elemento que aparece muito, às vezes sacrifícios são necessários, então eu vou fazer esse sacrifício com vocês e vou compartilhar a história do livro e fazendo ao longo, claro, a história é muito longa, uma saga muito extensa, eu vou selecionar algumas passagens, alguns trechos, e ir fazendo comentários ao longo desse caminho, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, o personagem do livro é um pintor, né? Curiosamente um pintor sem nome. A gente são 2 volumes, são 2 grandes volumes, a história do assassinato do comendador. A gente fica o tempo até o final da história sem saber o nome do personagem principal. É um pintor sem nome, o que faz uma conversa muito interessante com a primeira cena do livro, que é um prólogo onde aparece um personagem que é um homem sem rosto, que pede que esse pintor é um retratista, ele faz retratos das pessoas, esse é o tipo de pintura que ele faz, né? E logo no prólogo, um prólogo misterioso, aparece um homem sem rosto que pede que ele pinte o seu próprio rosto, que o pintor pinte o seu próprio rosto, né? A gente pode pensar essa lacuna do nome, essa falta do nome, essa falta do rosto, como uma questão que vai atravessar o livro todo, que a gente pode pensar de uma espécie de lacuna, né? No ser, alguma lacuna no ser pessoal. E, ao mesmo tempo, esse pintor, quando ele vai fazer retrato das pessoas, ele costuma fazer entrevistas, como a gente faz em psicanálise, ele entrevista quem ele vai pintar, o retratado, e faz uma conversa para tentar perceber o que é que... E ele diz que enquanto ele não encontra uma centelha nessa pessoa, ele não consegue começar a pintar o seu retrato. Então, a gente pode dizer que a saga do livro é, de certo modo, a busca dessa centelha, né, pessoal. A travessia do próprio personagem talvez seja uma busca da própria centelha, né? Bom, como eu disse a vocês, o livro começa com uma ruptura, uma perda, que é uma separação brusca. Esse pintor, ele é casado, e repentinamente a esposa dele chega para ele, de uma hora para outra ele diz que não quer mais estar com ele, é uma separação imediata do dia para a noite, literalmente. Ele fica totalmente atordoado, sem entender, e entra numa grande crise, né? E vai ao longo de toda a história, a gente vai vendo ele se perguntar o porquê, o que aconteceu, porque ele parece absolutamente surpreendente, porque na visão dele o casamento andava bem, era um casamento que tinha a sua rotina, que as coisas andavam bem. Apenas a única coisa que ele destaca nesse momento é que ele tinha deixado de fazer a sua arte como pintor e passou a pintar retratos para poder ganhar dinheiro e para poder sustentar a família. Então, esse é o único elemento meio estranho que aparece, e um pouco depois vai aparecer um comentário que ele se dá conta
que há vários meses ele e a esposa não tinham relações sexuais. Então, essas coisas vão aparecendo, assim, né, esses sinais ao longo do livro, né? Eu separei aqui, isso é uma nomeação minha, eu que estou chamando disso, que o livro é composto de 2 viagens, né? Eu vou descrever para vocês as 2 viagens, e agora eu vou descrever a primeira viagem, tá? E depois eu vou trabalhar com a segunda viagem. Isso são nomes que eu estou dando, né? A primeira viagem é a seguinte: assim que ele se separa, o pintor, ele sai errantemente com seu próprio carro, fica, não sei se é 2 meses, viajando por locais diversos. Ele não consegue nem se lembrar o nome das cidades onde ele vai, são várias cidadezinhas, ele para, fica no hotel, de cidades de praia, de montanha, ele fica meio zumbi, circulando completamente desorientado. De vez em quando ele vem uma lembrança, uma reflexão, um pensamento, é uma espécie de reação de amortecimento total, né, diante desse choque e do impacto da separação com a esposa, né? Tem 2 pequenos acontecimentos que eu vou comentar um pouco mais adiante com vocês, que eu acho que são marcantes dessa primeira viagem, que vão reaparecer mais adiante, e ele vai, vamos dizer assim, vai ressignificando esses acontecimentos. Eu vou voltar para isso depois, né? Mas depois desse período, dessa peregrinação, dessa errância, né, ele finalmente se instala num certo local, que é uma casa no alto de uma montanha, um local muito isolado, em torno da natureza, perto de uma pequena vila, perto do mar, e na verdade é a casa que um amigo dele empresta para ele se hospedar, e por coincidência essa casa pertencia a um pintor, que é o pai desse amigo, muito famoso, muito conhecido, e que vai ser um personagem importante da história, né? Bem, ele começa esse tempo da viagem e mais da estadia dele na Casa da Montanha, dura por volta de 9 meses, não é à toa, acho que é uma sugestão interessante esse período de duração, e o personagem vai vivendo, então, uma rotina, né, nessa nova vida dele, nessa nova situação, e vai descrevendo em detalhes, esse é bem Murakami, e tem 2 acontecimentos que ele fala que mudam o rumo das coisas, do caminho, né, que o próprio personagem fala, e que ele nomeia como sendo, ele encontra um quadro e ele conhece uma pessoa. Tá? O nome do quadro é O Assassinato do Comendador, o quadro que ele encontra. Né? Ou seja, o título do livro é o nome deste quadro, O Assassinato do Comendador. E a pessoa que ele conta é um misterioso vizinho que pede para ele, de repente, do nada, que ele pinte um retrato dele, desse vizinho. Esse personagem chama-se Menchik. E existe um elo de ligação entre os 2 elementos, entre o quadro e o vizinho, né, que é o buraco. Né? Eu vou falar um pouco para vocês do buraco, e depois acho que vocês vão entender por que ele é o elo de ligação entre esses 2 elementos importantes. Numa certa madrugada, o personagem está lá dormindo na sua cama e, de repente, ele acorda assustado, não é à toa que é de madrugada, sempre esse lugar do sono, sonho, aparece nos livros do Murakami o tempo todo, né? Ele ouve um som estranho e fica ouvindo, não consegue entender o que é aquele barulho, e ao mesmo tempo se dá conta de um silêncio muito estranho, que todos os insetos, é um verão, ficam em silêncio, enorme silêncio. Ele vai atrás desse som, anda pela floresta em torno lá da casa e chega a perceber que é um som que sai do piso, do chão, é um som estranho, parece um guizo, um barulho de um guizo. Bom, a história se desenrola, no dia seguinte ele chama esse amigo dele, Menchik, e eles veem que esse som sai debaixo de uma pilha de pedras gigante, eles tiram aquelas pedras gigantes e encontram um misterioso buraco. É um buraco de uns 2 metros redondos, todo forrado de pedra, e dentro desse buraco, depois que eles abrem, eles encontram um guizo, apenas um guizo, um antigo guizo, e uma única associação que aparece naquele momento é que existia uma lenda antiga que antigos monges budistas se colocavam em buracos para uma espécie de busca de iluminação, de busca de transcendência, né? Eu vou cortar um pouquinho a história e vou fazer alguns comentários do buraco para a gente voltar para a história, tá bom? A gente vai nesse ir e vir aqui. Bom,
Esse cair no buraco é um tema que a gente pode pensar de várias maneiras, como o tema da depressão, cair no buraco, né, o tema de cair na desesperança, cair no desânimo após uma perda, né? E que sempre tem o risco de a gente ficar preso e não conseguir mais sair do buraco, né? Inclusive com risco de morte. Isso acompanha todo o livro, né? E, inclusive, a questão do suicídio, que faz parte do horizonte das situações extremas de melancolia. Aliás, um tema muito comum em todos os livros, em muitos dos livros do Murakami, né? Mas esse buraco que a gente poderia chamar de buraco da depressão, a gente pode também entender como uma espécie de passagem, uma espécie de passagem secreta por um outro lado, né? Como se fosse um portal. E eu estou falando isso porque, para quem de vocês que já tenha lido algum livro do Murakami, vocês possivelmente vão reconhecer que em muitos, talvez quase todos os livros do Murakami, aparecem diversas versões desta passagem, né? Desde o primeiro romance dele, que é Ouça a Canção do Vento, aparecem os Poços de Marte. Na Crônica do Pássaro de Corda, existe um poço, que talvez seja o principal personagem do livro, onde o personagem principal passa a entrar no poço e ficar lá dentro para pensar na vida, e é um espaço onde ele atravessa as paredes e faz certos tipos de viagem. Kafka Beira-Mar é outro livro do Murakami, também tem algo semelhante. No alto de uma montanha tem uma passagem que vai para um outro lado e acontecem coisas estranhas e misteriosas. No Ravenwood, para quem leu, nos bosques onde eles caminhavam havia um poço, um buraco também. Eu estou fazendo um recenseamento após o anoitecer, né, um livro que alguns aqui talvez devem conhecer, de uma menina que adormece, uma bela adormecida, e que ela tem uma televisão no quarto dela, onde a um certo momento ela atravessa para o outro lado da tela, então a tela da televisão é o local de passagem, e que 84, que é uma espécie de distopia, né, também em 3 volumes, também tem a passagem para um outro lado, é um mundo onde aparecem 2 luas, e a passagem se dá por uma escadinha num viaduto. Bom, em cada lugar a passagem é diferente, mas esse lugar da passagem é um elemento comum praticamente em toda a literatura do Murakami, né? Aliás, eu fiz uma brincadeira com IQ84 o ano passado numa live sobre a pandemia, que eu chamei de 2Q20, né? Porque IQ84 é um outro mundo paralelo que o Murakami supõe que existe, né? E eu sugeri naquela live sobre a pandemia, ela está no YouTube, se alguém quiser olhar, que nós estamos numa espécie de distopia, um outro mundo, que é o 2Q20, fazendo uma brincadeira com essa passagem, né, que o Murakami propõe em 1Q84. Bom, são os elementos comuns do imaginário do artista. No Murakami, buraco e passagem aparecem em todos esses lugares: elefantes, gatos, corvos, acontecimentos surpreendentes em domingo, telefonemas repentinos e travessias. Essas travessias, como essa que a gente vai acompanhar desse personagem, acontecem praticamente em quase todos os livros do Murakami, né? Bom, como entra Alice, né? Vamos para, então, um pouco para Tokoi. Eu disse a vocês, né, no meu próprio livro, eu trabalho bastante Alice no País das Maravilhas como um modelo para pensar o sono, sonho, e, surpreendentemente, existe uma referência direta no livro no buraco do Murakami, do livro do Comendador, associando com a Toca do Coelho, da Alice, né? Eu queria só relembrar com vocês o iniciozinho da história, né, da Alice no País das Maravilhas. Ela está correndo atrás do coelho apressado, e ele corre, ele entra na toca, ela corre, entra na toca e começa a cair, e tem uma queda. E aí começa uma situação toda inusitada, porque ela começa a cair devagar, a lei da gravidade parece que não funciona mais, é como se ela estivesse se transportando para um outro mundo, onde as leis são outras do funcionamento, e todo esse capítulo da queda é muito bonito, a descrição disso, né? Mas que a gente pode pensar isto como uma espécie de cair no sono, né? Não é nada casual pensar isso, porque a gente sabe pelo final da história que ela acorda, tudo isso era um sonho, né? Então, de fato, a queda da Alice no buraco do coelho, na toca do coelho, é uma queda no sono, de fato, né? E essa expressão cair no sono é muito comum
no modo como a gente fala do dormir e do sonhar, né? E a minha sugestão é que essa queda, ela é suave e tranquila, no caso da Alice, justamente porque, imaginativamente, simbolicamente, a queda no sono, ela é sustentada pelos braços da mãe. Se a gente pensar num bebê pequeno, quando ele adormece, né, a passagem para esse outro estado é uma passagem bem complexa e pode ser muito assustadora, e essa entrega, né, a Carla falou, né, usou o termo entrega, essa entrega para o sono, ela implica um sentimento de estar sendo protegido e sustentado, senão a vivência é de uma queda sem fim, é de uma queda vertiginosa. Então, a minha ideia é de que o que permite que Alice caia devagar e tenha esse sonho no País das Maravilhas é o que a gente chama da sustentação, ou do holding, se a gente quiser usar um termo técnico do Winnicott, né? E esse processo de adormecimento, ele é um processo de passagem, né? Porque a gente vai para um mundo e para um registro de funcionamento psíquico muito diverso do nosso habitual da vigília. E para poder fazer essa passagem existem condições, né? Então, essa condição da sustentabilidade, da sustentação é uma delas. Todos os rituais de adormecimento, por exemplo, quando com crianças se contam histórias, né? O adulto, nós também temos a nossa higiene do sono, nossos rituais para que a gente possa adormecer, são processos que permitem esta passagem, que ela seja suave, que ela seja possível. Aquilo que a gente chama de objetos e fenômenos transicionais, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, também são muito importantes nesse momento de passagem, né? Assim como todas as dificuldades do sono, os chamados distúrbios do sono, perturbações, falhas em relação ao sono, podem ser relacionados, em grande parte, aos problemas nessa passagem, ou às falhas nesse processo de passagem, né? É como se tivéssemos como de fundo uma angústia de queda, né? Se a gente não puder fazer uma passagem tranquila e suave, a gente tem uma vivência de queda, né? E existem muitas figurações, eu vou usar essa palavra figurações enquanto equivalente de representações, né? Desse processo de passagem, que é o adormecimento. Isso aparece em diversos sonhos, isso aparece em diversos objetos da cultura, da literatura, filmes, infanto-juvenis, especialmente, túneis, portais, cavernas, passagens secretas, vocês vão se lembrar de vários, né? Segundo a psicanálise, uma leitura que a gente pode fazer, todos esses túneis, passagens, eles podem ser também entendidos como representações da experiência corporal, do nosso interior, né? Temos tanto o parto, o nascimento, a ingestão, a excreção, a corrente sanguínea, a respiração, são todas experiências do corpo. Talvez você se lembre da Viagem Fantástica, os mais velhos, que era um seriado muito antigo de televisão, uma ficção, onde um grupo de cientistas conseguiam se miniaturizar numa nave micro e entravam dentro do corpo das pessoas, na corrente sanguínea, para poder... Eram médicos, mágicos, que curavam as doenças através de uma viagem fantástica por dentro do corpo. Isso aparece muito em representações plásticas, em sonhos e em diversos objetos da cultura aí, né? Bom, claro que a gente pode pensar o buraco como o buraco do feminino, o continente negro, como dizia Freud, né? E isso tem a ver com a caverna, que vai aparecer daqui a pouco, no livro do Murakami, mas, enfim, a gente não vai conseguir entrar em todos os elementos, então eu estou passando um pouco mais rápido sobre as diversas possibilidades de leitura, né? De qualquer forma, o dormir pode ser pensado, como dizia Freud, como um retorno à existência intrauterina. Num certo momento, Freud sugeriu isso, né? E com uma retirada de todo interesse pelo mundo, uma espécie de retraimento, né? E ele vai ligar isso ao conceito de narcisismo. Essa ideia vai ser retomada por outros analistas, como Ferenczi, que vai ser mais radical nessa leitura, vai falar que a gente também volta para um tempo da história das espécies, quando a gente dorme, não só para o tempo que a gente estava no útero materno, mas quando as espécies estavam no meio aquático, antes de sair do meio terrestre, seria uma regressão muito mais radical, né? Então, o tema do que a gente chama em psicanálise de regressão, ou uma discussão muito importante para nós analistas, né, que eu acho que é se trata no sono de uma regressão ou de um retraimento
quanto é uma coisa e quanto é outra. Eu vou só sugerir essa discussão, não vamos entrar nela, mas... assim, o que eu proponho lá no meu livro é que quando a gente dorme, a gente vive uma regressão em 2 tempos, como se tivessem 2 estações, né, quando a gente está adormecendo nessa passagem. Na primeira estação, aquilo que vai se desfazendo é a existência do outro, dos objetos, do vínculo com as pessoas. É como se a gente entrasse numa situação de despreocupação de todos os compromissos e preocupações com o outro. E isto é vivido, pode ser vivido na fantasia como uma espécie de assassinato do objeto. A gente não quer saber de ninguém, a gente quer matar todo mundo e se recolher para o nosso próprio mundo. Isso aqui mobiliza o que a gente chama em psicanálise das angústias depressivas, né? Mas tem uma estação ainda mais radical nesse processo de regressão, além do desfazimento do vínculo com os outros e com o mundo e com os compromissos, que é o próprio desfazimento do eu. O eu vai perdendo seus limites, vai se desfazendo, vai se dissolvendo, né? Num ambiente que a gente chama de informe, de uma espécie de experiência do informe, da ausência de forma, daí o título, né, o subtítulo do meu livro, que só é possível porque alguém está sustentando esse corpo que perde as formas, esse corpo, esse eu que o protótipo disso é a mãe embalando o bebê para dormir. Com o tempo a gente vai numa cama, a gente se enrola, a gente cria um ambiente físico que nos envolve e que traz essa sensação de proteção e de contenção, e de forma que permite que a gente possa aceder a esse desfazimento tão radical que é o desfazimento do próprio eu, né? Bom, eu quero só assinalar que na viagem da Alice não tem só maravilhas, antes da gente voltar para o buraco, né? Existem horrores. Então, no sonho e nessa viagem de desfazimento que acontece quando a gente adormece, a gente tanto pode entrar em contato com o fantástico quanto com o terrorífico, né? São os dois, para a gente não idealizar esse espaço de sonho, né? Porque a gente tem sempre um preço a pagar por essas viagens. Por exemplo, a personagem Rainha de Copas, né? Da Alice, que é cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça. Qualquer psicanalista freudiano ia dizer, bom, isso é uma representação da angústia de castração, né? E não deixa de ser. E é nesse momento que a Alice acorda assustada, ou seja, é um pesadelo. Então, assim como a gente pode pensar e estudar o processo de adormecimento, a gente pode pensar e estudar o processo do despertar, que é uma coisa muito interessante e muito rica de elementos significativos, né? Bom, a gente falou um pouco do sono, né? E agora a gente precisa falar um pouco do sonho, também muito brevemente. O Freud dizia que o sonho é uma realização de desejos e que no sonhar todas as formas primitivas de pensamento, ele chamava de processos primários, são ativados. A gente funciona segundo uma lógica completamente diferente da lógica da vigília, né? Outros analistas, como Winnicott, vão dizer que no sonhar a gente está tendo uma experiência num espaço potencial, né? Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. E eu, nesse meu livro, eu também acrescento alguns aspectos que o sonhar também nos fala não só do tempo passado, mas também nos fala da perspectiva de futuro, da possibilidade de ter esperança, de esperar algo. Sonhar é poder ter esperança, é poder projetar na tela, né, dos olhos fechados algo que a gente deseja, né? E o sonhar também tem uma dimensão criativa e estética, que é importante de ser considerada, assim também como uma dimensão intersubjetiva. O sonhar pode parecer estranho, mas é uma forma de comunicação, apesar de que a gente tem a impressão que está totalmente isolado quando está dormindo e sonhando, mas no fundo a gente está numa forma de comunicação muito diferente com o outro e com o mundo, né? Bom, a gente poderia também, né, e essa sugestão e essa brincadeira de hoje, né, pensar que o processo do sonho é também uma travessia, né? É um espaço, é um campo de experiência, é o que a gente vê, por exemplo, em Alice no País das Maravilhas, né? É um caminho, é um processo de elaboração onde algo está podendo ser pensado, criado, elaborado, articulado, né? Será que quando a gente acorda de um sonho, a gente, pelo menos em tese, poderia estar acordando um pouquinho mais sábio do que a gente estava quando a gente dormiu, né? Ou
todo o trabalho que a gente vai poder fazer com esse sonho de autorreflexão e de autopesquisa pode nos levar a uma série de descobertas sobre os nossos funcionamentos psíquicos, mas o sonho também é uma travessia enquanto experiência em si mesmo, né? E essa é a ideia que eu quero trazer para a gente pensar juntos aqui. Bom, vamos voltar para a história a partir depois de toda essa volta entre Alice, sonhos, sonos, né? Vamos voltar para a história do comendador. Então, o pintor e seu amigo resolveram abrir o buraco. Foram lá, pegaram um trator, tiraram aquelas pedras e abriram esse buraco. Essa abertura do buraco dá início no livro um processo muito sutil do fantástico, do não ordinário, começar a aparecer e acontecer na vida desse pintor, né? E como nos livros do Murakami isso é próprio, né? O ordinário, o fantástico, nunca aparece de uma forma espalhafatosa, sempre é muito minimalista, muito sutil, muito delicado, né? Tem até uma personagem que eu vou falar brevemente para vocês dela, que é a Marie, que fala algumas vezes no livro, vocês não deveriam ter aberto esse buraco, né? E a primeira aparição que surge é o comendador. Então, depois que o buraco é aberto, aparece o comendador. Quem é o comendador? O comendador é um personagem que tem 60 centímetros de altura e que aparece e começa a conversar e interagir com o pintor, né? E esse personagem é um personagem do quadro, naquele quadro que eu falei para vocês que o pintor encontrou. Depois eu vou contar um pouquinho mais do quadro. Então, o que acontece? O personagem que está pintado no quadro sai do quadro e aparece e começa a interagir. Ele aparece, desaparece. Na verdade, ele diz para o pintor, olha, eu não sou um comendador, eu não sou o comendador, eu sou uma ideia. Ele tenta explicar o que é uma ideia. A ideia é um conceito. Uma ideia, um conceito, pode tomar várias formas. Nesse caso, também a forma do comendador, né? A ideia, ela atravessa os tempos. Enfim, estou entrando na viagem só para apresentar para vocês aqui, né? Mas é muito interessante essa questão, porque a gente vai entendendo o Murakami, cada vez mais ele vai falando disso, que as versões, que as figurações, que os personagens são apenas figurações ocasionais de elementos que podem que é exatamente aquilo que o Freud fala na teoria dos sonhos, né? Que os elementos se deslocam, se condensam, né? As representações dentro do trabalho do sonho, né? Como eu falei para vocês, o livro do Murakami ele é composto de 2 volumes. O primeiro volume tem o seguinte subtítulo: o aparecimento, o surgimento da ideia. Então, esse acontecimento, abre buraco, aparece ideia, é o subtítulo do primeiro livro. O subtítulo do segundo livro é Metáforas que Vagam. A gente vai falar um pouquinho mais das metáforas que vagam, mas essa ideia das metáforas que vagam tem a ver com as diversas versões pelas quais os personagens e os elementos podem tomar, as diversas corporificações, como o próprio comentador diz. Ele é uma ideia que se corporificou na forma de um comendador. Ele tomou emprestado essa figura do quadro, do qual eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Bom, esse jogo entre realidade e ficção a gente conhece de N lugares. Eu tinha feito um levantamento de objetos, eu vou pular porque os desenhos animados, os desenhos que ficam animados, como as crianças vestem a roupa do Super-Homem e do Batman, como os personagens entram na vida das pessoas, né? O filme A Noite do Museu, o filme Sonhos do Kurosawa, né? O Monteiro Lobato, que recebe todos os personagens da Disney, e o nosso querido João Luiz Marques, que está aqui, que escreveu um belo romance onde os meninos recebem os personagens do Monteiro Lobato, não é? Encontram com os personagens. Então, isso que o surgimento do comendador está conversando com todos esses materiais da literatura e da ficção, onde a gente pode ver a emergência do fantástico, não é? Eu quero falar um pouco do quadro para vocês, que é o título do livro. Estou vendo o tempo passar e tentando organizar aqui a sequência das ideias para poder não ficar muito longo, né? Eu quero dizer para vocês, rapidamente, quem está acostumado com a psicanálise acho que vai me acompanhar com mais rapidez, que o quadro
E o objeto artístico como um todo pode ser pensado como um objeto transicional. E nesse caso desse livro do Murakami, isso fica extremamente claro, né? O objeto transicional é aquele ursinho, o cobertorzinho que a criança usa e se apega para ir dormir e fica apegado de uma forma muito intensa, né? O Winnicott foi o analista que escreveu e que teorizou sobre isso, e que a presença desse objeto traz a ilusão da presença materna, e é uma espécie de companheiro de viagem que a criança usa muito na hora que vai dormir, como se tivesse acompanhado desse companheiro para poder fazer uma viagem ao uniforme, né? Mas o Winnicott vai ampliar a teoria dos objetos transicionais e vai dizer que ele é um protótipo de toda a atividade criativa, e ele cria um espaço, né? Ele é uma espécie de um objeto animado. Vocês lembrem do Calvin Haroldo, né? Como que o Haroldo, que é um boneco de pelúcia, se torna um companheiro vivo para o Calvin, como os desenhos animados, né? Então ele cria essa mágica da animação, né, de um objeto inanimado que toma um valor fantástico, e que isto é também uma atividade criativa da criança, né? Mas aí tem os objetos transicionais e todos os fenômenos transicionais, o cantarolar, o brincar, todos esses fenômenos inauguram essa terceira área da experiência, como dizia Winnicott, que nem a área dos objetos objetivamente percebidos, nem a área dos objetos da imaginação, mas que fica nesse lugar transicional entre o objetivo e o subjetivo, né? E o Winnicott vai nos dizer todo o campo das artes, ele tem a ver com esse campo transicional, com esse espaço transicional, né? E toda a experiência estética, né? Então, a gente pode pensar o objeto artístico uma espécie de portal, né? Um portal que nos transporta, que nos permite fazer uma passagem do ordinário para o extraordinário, do objetivo para o subjetivo, né? E onde se abre, como dizia bem Winnicott, um espaço de ilusão, né? Então, eu vou falar para vocês do quadro, né? Voltando para a história, então. O pintor começa a morar nessa casa da montanha, e num dia ele ouve um barulho estranho, sobe no sótão da casa e encontra um quadro todo embrulhado no papel. Ele abre esse quadro e o quadro é justamente o assassinato do comendador, que foi pintado pelo antigo pintor que morava nessa mesma casa. Esse antigo pintor é um pintor muito famoso, muito conhecido, que nesse momento está num hospital, totalmente inconsciente, muito idoso, perto da morte, né? E ele encontra esse quadro, fica muito fascinado, fica dias e horas olhando para esse quadro, ele sente que tem alguma coisa ali, alguma comunicação, um sentido. Esse quadro retrata uma cena antiga, existem 5 personagens presentes nesse quadro. Um deles é o comendador que está sendo assassinado e esfaqueado por um outro personagem, mais 3 personagens, né? Bom, o pintor começa a pesquisar a história desse antigo pintor que morava nessa casa e fica sabendo que ele passou por um evento traumático muito complicado na sua juventude. Ele morava em Viena, na ascensão do nazismo. Ele fazia parte de um grupo que planejava assassinar um grande facínora nazista, e esse grupo foi descoberto, e todo mundo foi barbaramente torturado, assassinado, inclusive a namorada do pintor, que ele era apaixonadíssimo por ela. Ele escapou por pouquíssimo e foi para o Japão. Desde então, ele participava da vanguarda artística de Viena, ele se isola completamente e passa a pintar quadros apenas com temas antigos do Japão antigo. E fica um pintor muito famoso, mas completamente isolado, né? E aí o pintor, vendo esse quadro, ele começa a entender que esse assassinato foi o assassinato que não ocorreu, né? O assassinato desse grande facínora nazista que não ocorreu, e que o pintor retratava naquele quadro alguma coisa que seria o trauma, a vivência mais difícil da vida dele, né? E era também, ele vai observando, a casa era cheia de discos, ele é um amante da música, era também uma alegoria de Dom Giovanni de Mozart, né? Porque Comendador é uma referência ao personagem da ópera Dom Giovanni, né?
E aí ele recompõe a história da ópera e percebe que no quadro esse pintor transpôs a história da ópera do Giovanni para o tempo do Japão antigo, e é uma alegoria que fala da história dele, que fala da ópera. Bom, mas isso tudo é a história do quadro. Esse quadro vai ser também, para o pintor-personagem, né, principal do livro, uma espécie de portal, né? É através desse quadro que ele vai fazer a sua segunda viagem e, vamos dizer assim, o seu caminho, a sua travessia mais radical. Então, agora eu vou fazer um salto gigante na história, vou lá para frente e vou contar para vocês a segunda viagem para a gente poder ir, enfim, levantando alguns pontos de discussão para poder conversar, né? A segunda viagem do personagem, do pintor sem nome, vamos dizer assim, né, é uma viagem muito mais transcendental, muito mais subjetiva, muito mais interna e muito mais fantástica, né? Então, ele está vivendo uma crise muito grande num certo momento, e tem uma personagem que eu mencionei, que eu não vou poder falar muito, mas que eu vou só mencionar, que é Maria, que é uma menina de 15 anos, que ele estava pintando o retrato dela, que desaparece repentinamente, e ele fica muito intrigado e quer saber o que aconteceu, e quer ir atrás desse mistério, e o comendador, que é uma espécie também de guia espiritual, uma espécie de Tiresias, uma espécie de vidente que aparece, desaparece, dá algumas orientações do que ele deve fazer, e ele vai até o hospital, onde está a clínica, onde está internado esse velho pintor, que eu acabei de mencionar para vocês, o dono da casa, que pintou ali o quadro, o assassinato do comendador, e ele está totalmente inconsciente, praticamente em coma, mas ele começa a conversar com o pintor, que nem o Fale com Ela lá do Almodóvar, né? Começa a conversar com esse pintor inconsciente e contar que encontrou o quadro, e o pintor começa a ter uma reação, ele começa a ficar meio ligado, assim, começa a ter algumas reações, e aí ele começa a ficar meio, né, começa a vir as cores para o rosto dele, e aí o comendador aparece, o personagem de 65 anos, fala: agora você tem que me matar. Ok, não, agora você tem que me assassinar. Fala para o pintor. E, enfim, eu não vou, é uma cena muito interessante, muito. Nós temos que fazer o quadro. Então eles montam o quadro e o pintor finalmente se convence que é isso que ele deve fazer. Ele pega uma faca e esfaqueia o comendador, e sangue para todo lado, né? E aí acontece um fato fantástico, que é que abre-se um alçapão no chão do quarto, é um quarto de um hospital, uma clínica com uma bela vista para o mar, e sai um personagem, que é o Cara Comprida, que é um personagem que está pintado no quadro, é um dos 5 personagens, que ele aparece no quadro saindo de um alçapão, e aí o pintor corre, agarra esse personagem, fala: você tem que me levar com você tem que ter um embate lá, e no final ele entra nesse buraco, fecha esse alçapão, e aí se começa a segunda viagem do pintor, né? É uma viagem pelo submundo, onde ele ressignifica todos os elementos da história da primeira viagem, repensa questões do casamento, repensa traumas de infância, né? E ele começa a circular por vários túneis estranhos, caminhos muito exóticos, ele anda, ele fica 3 dias desaparecido, né? E o Cara Comprido, esse personagem, fala para ele: aqui é o mundo das metáforas. Ou seja, o pintor entra no mundo das metáforas, ele passa por uma floresta, aí ele tem que atravessar um rio. Esse rio é o rio que separa o ser do não ser. Existe um barqueiro, que é o homem sem rosto, né? Vocês vão vendo as metáforas, como elas vão aparecendo, né? Até que, finalmente, esse pintor, depois de muito caminhar, ele chega numa caverna, na entrada de uma caverna. E aí essa história, e aí eu faço um complemento, porque são todas histórias entrecruzadas, de uma situação de vida infantil desse pintor, que ele passou, e que talvez a grande situação traumática da vida dele, a grande perda. Então a perda da esposa remonta a uma perda infantil dele. Ele tinha uma irmã que morreu quando eles eram crianças, eles eram muito unidos, muito ligados, e começa a aparecer a relação dessa irmã, e a caverna tem tudo a ver com a história da irmã, no seguinte sentido: esse pintor passou a ter fobia de lugares fechados, ele passa a ser um fóbico,
ele não consegue ficar em lugares fechados e tem algumas associações dessa fobia. Uma delas é a lembrança da irmã no caixão, no pequeno caixão, de quando ela morre, né? E tem uma outra situação que ele vive lá, que ele fica preso num caminhão. Mas a terceira lembrança infantil, que é a mais marcante, é uma excursão que eles fazem por uma caverna. Ele com a irmã, eles são crianças, estão só os dois numa caverna no Monte Fuji. Eles estão entrando na caverna, os dois crianças, e de repente a menina, que é super espivetada, resolve entrar num buraco muito pequeno, e ela entra naquele buraco, ele não consegue nem passar, ele fica aterrorizado, ele acha que ela vai desaparecer para sempre, e realmente é muito apertado, é um momento de terror, né? Ele sente que ela ia morrer naquele momento, né? A irmã dele. Aí ela volta, deslumbrada, e fala para ele assim: eu vi o coelho da Alice, eu vi o gato da Alice, eles existem mesmo. Né? E eles saem da caverna, ele é aterrorizado e ela deslumbrada, e aí, nessa viagem que ele está fazendo, o pintor, ele chega na mesma caverna. Ele chega na mesma caverna, né? E aí ele vai ter que enfrentar os medos e a fobia dele, porque ele vai ter que entrar num lugar fechado. Ele entra nessa caverna, lá dentro ele vai encontrar a Dona Ana, né, do quadro, que é a personagem do quadro, que também são os diversos desdobramentos das figuras femininas, que é a irmã, a esposa. Ele escolheu a esposa, segundo ele, porque a esposa tinha uma centelha que ele só via na irmã dele que morreu, que era um espírito de determinação otimista que ele sentia que faltava na vida dele, que ele só tinha na irmã e que parece que foi enterrado junto com a irmã. E ele escolheu essa esposa porque ele via nessa esposa esse mesmo traço, né? Aí ele entra na caverna, tem toda uma viagem aí dentro dessa caverna, né? E no final ele, enfim, eu não vou descrever porque não dá tempo, mas é porque ele tem que passar também como a irmã, por um lugar muito, muito estreito, ele fica quase preso, enfim, e aí vem a voz da Dona Ana e da irmã dele, falando: agora, daqui para frente, você vai ter que seguir por conta própria, sozinho, e ele faz um esforço supremo, porque ele sabe que ele não vai passar, e ele consegue finalmente passar, e ele cai num buraco, né? E assim termina essa segunda viagem. Eu vou, só daqui uns minutinhos, depois dos comentários, falar uma coisa ou outra dos efeitos dessa viagem, né? Bom, essa segunda viagem, vocês veem como é um mergulho radical numa experiência subjetiva, né? E como ele teve que ressignificar a história da irmã, a perda da irmã, né? Ele pensa coisas do casamento quando ele está preso nessa caverna, né? E como essas metáforas que vagam, né? São todos esses elementos que vão aparecendo pelo caminho dele nessa viagem que eu chamei de transcendental, né? Que são formas diversas pelos quais os objetos vão aparecendo. As duplas metáforas são os elementos malignos, que não deu tempo para falar aqui, que não do fantástico aparecem tanto os elementos benignos como os elementos malignos, né? Eu fiz alguns pontos de discussão aqui. Eu estou vendo pelo tempo que não vai dar para falar de todos. Eu vou centrar sobre um ou outro e vou só mencionar como aparece nesse trabalho do Murakami, nesse livro, uma dialética entre o fantástico e o terrorífico, e uma dialética entre o amor e o ódio, que isso eu poderia depois entrar em detalhes se der tempo, né? Exatamente o trabalho com ambivalência que a gente conhece em Freud, em Abraham, em Melanie Klein, como próprio necessário para o trabalho do luto. O ódio dele, dessa esposa, aparece, né? E o amor, né? Como aparece também nessa história do Comendador, a dialética entre o ordinário e o extraordinário. No livro, o livro é cheio de rotinas, de descrições do cotidiano, a refeição, o sono, as atividades, e, de repente, os acontecimentos extraordinários, um telefone que toca, né, um buraco que é encontrado, um quadro que se encontra, e essas viagens, né? Eu acho que isso reflete muito bem a dinâmica da vida, né? Esse ir e vir do sono, do sonho, do ordinário, do extraordinário, da vigília, do sonho, né? E da travessia como um processo, né? Tem uma frase que
que volta várias vezes ao longo do livro, que é: precisamos fazer do tempo o nosso aliado. Uma bela frase, né? Em todos os percalços que vão aparecendo, né? E também o que a gente poderia chamar de uma dialética entre a solidão e a interdependência. Ficar no buraco, ficar preso no buraco, e isso quase acontece, pode acontecer, sempre há o risco disso acontecer, é uma condição necessária, é um momento de solidão, de isolamento, de recolhimento, que é necessário em qualquer travessia, em qualquer processo de crise que a gente passa, em qualquer processo depressivo, se a gente quiser dizer, né? No livro do Pássaro de Corda, Crônica do Pássaro de Corda, o personagem que entra no poço, ele fala: preciso parar para pensar. Ele entrava no poço para conseguir pensar, né? Mas sempre se tem o risco de a gente ficar preso e não conseguir mais sair do buraco, né? E aí entra o papel do outro, né? Aquele que eventualmente é necessário que nos acompanhe ou que nos resgate em algum momento, né? E isso acontece em duas cenas muito bonitas da história, que a primeira cena, quando eles abrem o buraco, o Menchique, esse personagem que eu mencionei para vocês, pede para entrar no buraco e ficar lá, e para o pintor fechá-lo lá. E o pintor fica desesperado, porque ele se dá conta que ele é a única pessoa que pode salvar esse homem. Se ele não abrir o buraco, esse homem vai morrer lá dentro. Ele se dá conta dessa situação da dependência extrema. E a situação exatamente inversa acontece no final da segunda viagem, porque o pintor cai de volta, né? Acho que vocês já podem até imaginar onde ele caiu, né? Depois daquela viagem toda pelo segundo, ele cai no buraco, claro, naquele buraco que fica atrás da casa dele. Só que ele cai lá e fica preso. Ele está preso e não consegue sair, fica horas e dias preso, só que o guiso está lá, ele fica tocando o guiso, né? Até que finalmente esse amigo dele, vizinho, vai lá e liberta ele. Então, vocês vejam que jogo interessante, né? Entre a necessidade e a capacidade de estar só em momentos como esse, e a necessidade e a importância crucial desse acompanhamento, dessa presença nesses momentos, né? Bom, a gente pode pensar que no fim da travessia, né, esse personagem, o pintor, ele de alguma forma ele resgata a força pessoal dele, né? Ele teve que matar o comendador que era o guia dele, que fala a mesma coisa que a voz na caverna: agora você tem que seguir por sua conta, né? Então tem essa dimensão do assassinato, né? Tem esse luto congelado da irmã, que ela era a detentadora, que detinha a tal da determinação otimista, né? Então, como diz o Freud em Luto e Melancolia, não só ele sofria pela perda do objeto, mas do que ele perdeu com o objeto. O que ele perde com esse objeto é a sua própria força, a sua própria impulso, a sua própria determinação otimista que ele via na irmã. E que ele vai resgatar justamente nessa travessia da segunda viagem, porque ele vai ter que enfrentar os medos dele, entrar no buraco mais apertado que existe, né? E ter a força para poder sair de lá pelo próprio impulso, né? É claro que essa cena é claramente uma figuração de nascimento, né? Esse movimento de saída de um... Ele descreve, inclusive, a gente percebe, é um nascimento, e quando ele chega no buraco e o amigo dele abre o buraco, é o único lugar do romance inteiro que aparece o nome do pintor que não tem nome, né? É muito engraçado, porque quando abre o buraco, ele escuta o amigo dele chamando ele pelo nome. Fulano. Só que a gente não escuta o nome, a gente não sabe qual é o nome do pintor. E ele fala... me dei conta de como é importante ter um nome, né? Então, é uma espécie de figuração do processo do nascimento, do parto, é uma espécie de despertar. Bom, tem alguns outros comentários, eu diria que ele chegou... Só um minutinho que está falhando um pouco, acho que agora voltou ao normal, pronto. Estava fazendo um pouco de eco, agora não sei, agora melhorou. Bom, eu tinha assinalado mais algumas coisas, eu vou só mencionar de como que ele sai dessa travessia. Está me escutando? Não está escutando? Parece que está com eco no fundo. Acho que é o seu microfone, Décio. Agora melhorou? É o fone de ouvido. Mas agora melhorou?
Agora sim. Problema de contato, tá bom? Pronto, agora sim, ótimo. Tá, é um problema de contato no fio. Bom, então, alguns elementos que eu levantei aqui, vou só mencionar, não vai dar para a gente falar mais, de como ele sai dessa travessia, dessa segunda viagem, né? Ele sai muito mais com a sabedoria do não saber, ele sai com muito mais convicções íntimas e com um espaço do segredo e de um compartilhamento íntimo que ele conquista com a Marie, com essa menina de 15 anos, que enquanto ele está desaparecido esses 3 dias, ela também passa por uma viagem dela, com as questões pessoais dela, e eles se reencontram e tem uma conversa, e é nessa viagem dela, ela encontra o comendador, porque ele aparece para ela na viagem dela, que eu não vou contar aqui, naturalmente, né? E aí ela chega pro pintor e fala assim, nossa, o comendador existe mesmo. E aí ele fala assim, sim, o comendador existe mesmo. Então vocês vejam que essa Marie é uma figuração da irmã, né? E é uma retomada daquela frase, o coelho da Alice existe mesmo, o gato da Alice existe mesmo. Né? Então tem a convicção da força desse fantástico, da força mágica desse fantástico, né? E esse espaço de segredo que eles passam a compartilhar. O tema do segredo é um tema importante desse livro, que aparece também no quadro, que é um segredo, que está guardado, fechado. Né? Mas, enfim, ficamos por aí. Eu passo a palavra para vocês. Eu sei que acabei falando bastante, porque é muita coisa. E quando eu estava terminando aqui de fazer as minhas anotações, eu me lembrei de uma frase do Saramago, né? Eu acho que essa frase é de cabeça, hein, gente? É da Viagem à Ilha Desconhecida, que ele fala no final no fim de uma viagem é sempre o início de uma nova viagem. Então, a gente chega aqui juntos ao fim da viagem do pintor. Bom, só tenho a agradecer ao acompanhamento de vocês aí nas minhas travessias e viagens, né? E gostaria muito de poder ouvi-los também agora.